dar sequência na palestra de abertura da 32ª CIPAT PUSP-RP, que será hoje Equilíbrio Trabalho-Vida Pessoal, com a professora doutora Valquíria Padilha, do Departamento de Administração da Faculdade de Economia e Administração da USP de Ribeirão Preto, a FEA. A professora Valquíria é graduada em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com a especialização em Estudos do Lazer pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado e socióloga do trabalho pela Universidade Estadual de Campinas, doutorado sanduíche em Ciências Sociais pela Université de Bourgogne, Dijon, na França, e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas. Fez pós-doutorado em Ciências Sociais na Universidade Federal de São Carlos, pós-doutorado no Departamento Travel Economy Gestion de Louis-Yukian. É isso, professora? Em Montreal, Canadá. Pós-doutorado no Centro de Estudos de Comunicação da Sociedade de Universidade do Minho, em Braga, no Portugal. É professora doutora na FEA da Universidade de São Paulo, leciona disciplinas nas áreas de Sociologia para o curso de Administração. E, nos últimos anos, vem pesquisando e publicando sobre sociedade de consumo, consumismo, juventude e consumo, influenciadores digitais, shopping center, e aspectos psicossociais do trabalho, sofrimento do trabalhador, trabalho e emoção, precarização do trabalho e assédio moral no trabalho. Professora Valquíria. Oi, estão me ouvindo? Boa tarde, obrigada, gente. Vou ficar aqui com vocês, pode ser? Eu não gosto de falar sentada, não. Sou professora, eu gosto de falar andando. Eu vou ficar sozinha ali. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês. Agradecer... Oi, Valquíria, me achará. Agradecer ao Emerson e à Regina, né, que foram me convidar, foram bater um papo comigo, a gente trocou umas ideias para chegar na temática da minha fala hoje aqui com vocês. Eu preparei alguns slides como roteiro, assim, para eu não ir me perdendo muito, porque senão eu falo demais. E aí o tema que a gente escolheu é equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Qual que é a minha ideia hoje, para a gente depois conversar? Eu vou falar um pouquinho, rapidamente, assim, o que as teorias de recursos humanos e em qualidade de vida no trabalho, como é que eles definem esse termo, equilíbrio, trabalho e vida pessoal. E depois eu vou fazer um pouco as minhas ponderações, o que eu concordo, o que eu não concordo em relação a essas definições, a esse termo. Depois a gente poderia abrir para um debate, tá bom? Pode ser assim? Deixa eu ver para cá que eu tenho que virar, né? Eu comecei com esse desenho que está em espanhol, mas diz assim: cada vez tem mais gente explicando como viver melhor e menos gente vivendo melhor. Eu fiquei pensando assim, nossa, que responsabilidade falar um tema desse, né? Daí depois eu falei, nossa, mas eu acho que eu não vou fazer a vida melhor de ninguém aqui, né? Então, se alguém tem expectativa de que vai, né, como eu vou fazer para equilibrar minha vida pessoal com o trabalho, eu acho que eu não vou ajudar muito. Mas eu acho que eu vou lançar algumas pistas e a gente poderia conversar também sobre isso, tá? Essa que é a proposta. Opa! Me avisaram que estava corrido mesmo. Então, as pesquisas, no geral, têm demonstrado que o equilíbrio trabalho e vida desempenha um papel importante no bem-estar individual. Então, as pessoas se sentem mais satisfeitas com a sua vida particular, com a sua saúde, têm mais satisfação na vida familiar e têm mais satisfação geral com a vida. Então, assim, várias pesquisas em vários anos vêm mostrando que é importante ter esse equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Em alguns, também a gente pode achar conciliação, trabalho, vida pessoal, e não só equilíbrio, né? Em inglês é work-life balance, então eles falam nesse equilíbrio, né? Em francês eles usam conciliation. Então existem essas duas possibilidades de vocês escutarem essa expressão.
Então, assim, eu vou fazer rapidinho algumas definições e caracterizar o que é, então, nessa literatura, que é uma literatura que tem nos autores que estudam recursos humanos e qualidade de vida no trabalho, tá? Então, conseguir se engajar com bom desempenho em funções do trabalho e da vida pessoal. Então, essa é uma das abordagens. É você estar engajado tanto no trabalho quanto na vida pessoal, de forma a ter bom desempenho. Isso seria uma das definições do equilíbrio trabalho-vida. Então, você consegue ter múltiplas funções na sua vida e, em todas elas, a gente estaria bem engajado e tendo um bom desempenho, um bom envolvimento, tendo compromisso. Né? A gente conseguir ter igual atenção em todas as funções da nossa vida, não só o trabalho ou não só a vida pessoal. Né? Também é importante conseguir ter satisfação equilibrada entre todos os domínios da vida. Então, ter engajamento em papéis de trabalho e de não trabalho, produzindo um resultado de quantidades iguais de satisfação em todos esses domínios, tanto profissional quanto não profissional. Então, estar engajado, ter bom desempenho e ter satisfação, tanto nas atividades de trabalho quanto nas atividades de não trabalho. Isso seria caracterização e definição do que é o equilíbrio trabalho e vida pessoal, né? E você alocar tempo e energia psicológica de forma equilibrada, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E ao mesmo tempo em que a gente obtém satisfação, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, é você colocar a mesma quantidade de energia psíquica, né? De energia, de tempo também, nas atividades de trabalho e fora do trabalho. Tá? Opa! E equilíbrio entre vida profissional e pessoal é a satisfação e o bom desempenho no trabalho e nas funções familiares, com o mínimo de conflito de papéis. Então, é você conseguir fazer tudo isso que eu estou falando sem ter muito conflito, ou que esse conflito entre os papéis seja mínimo. Né? Será que agora eu sou mãe, agora eu sou mulher, agora eu sou filha, agora eu sou trabalhadora, e você, né? Agora sou professora, e daí você vai tendo conflito nos papéis. Né? A ideia é que quem consegue ter uma vida mais equilibrada tenha menos conflito nos vários papéis que a gente desempenha na nossa vida. Até aqui, eu fui pegando de autores diversos que vão falando no campo dos recursos humanos e definindo essa expressão. Tá? Só que, também eles falam que indivíduos equilibrados não podem se dedicar exclusivamente à vida profissional. Eles também têm que ser igualmente engajados na vida não profissional. Então, você não pode ser uma pessoa workaholic que fica viciada só em trabalho, fala em trabalho, pensa em trabalho e dedica a maior parte da sua jornada só no trabalho. Né? Você tem que estar engajado também na sua vida não profissional. E, para a maioria das pessoas, o conflito entre vida profissional e pessoal gera muito estresse, reduz satisfação no trabalho e também na vida pessoal. Então, tem muita gente vivendo, né, essa angústia e esse estresse de ter que equilibrar a vida profissional com vida pessoal e nem sempre conseguir. Né? Por várias razões. Eu acho que essas razões que eu queria depois falar um pouco para vocês. Tá? Porque eu acho que as razões desses conflitos e as razões dos estresses que a gente sente é que essa literatura deixa de falar. E aí a minha crítica vai nesse sentido. Eles só dizem o que a gente tem que fazer, como se a gente conseguisse fazer sozinho, como se dependesse só da gente. Eu tenho uma abordagem um pouco diferente. Tá? Então, por isso que eu estou perguntando, tudo isso depende só de nós? Não me parece fácil, quando a gente lê essa prescrição do que é o equilíbrio entre trabalho e vida, não me parece fácil. Não sei se para vocês pareceu fácil. Para mim, não parece fácil. Parece uma coisa muito difícil da gente fazer. Né? E aí, quando a gente vai ler essa literatura, eles não... Parece que depende só de mim. É só eu acordar, ter força de vontade, colocar na minha cabeça, oba, vou ter um pensamento positivo hoje, e hoje eu vou conseguir equilibrar minha vida profissional com a minha vida pessoal. E não é assim que funciona na prática. Né? Então, é por isso que eu problematizo um pouco essas definições que colocam a gente numa caixinha, como se todo mundo fosse igual, como se todo mundo tivesse a mesma vida, as mesmas condições. E não é verdade. Né?
Essa discussão, por exemplo, é muito pouco a gente vê nesses autores eles falarem da questão do gênero. Será que homens e mulheres têm as mesmas condições de ter esse equilíbrio? Me parece que não. Em algumas sociedades ainda é pior que outras. Em alguns grupos sociais ainda é pior que em outros grupos, né? Então, eu, como uma socióloga, né, a gente vai pensando aspectos sociais também, né, para além dos aspectos que dizem só o indivíduo. É só você que vai conseguir fazer, né? Na sociologia, a gente acha que não é tão simples. E aí eu pergunto, né? Toda a literatura fala que a jornada ideal é você equilibrar 8 horas para o sono e para o descanso, 8 horas para o trabalho e 8 horas para as suas atividades de lazer, recreação e tal. Essa é a jornada ideal, mas eu coloquei uma interrogação, que eu gosto de colocar interrogação. É uma jornada ideal? Pensa assim, cada um vai pensando agora se na sua vida consegue ter uma jornada assim, se vocês distribuem as 24 horas do dia dessa forma. A gente consegue? Se não, por que não consegue? Depende só de eu querer? Eu que não estou querendo bastante? Né? Depende do que mais? Será que essa jornada é mesmo o ideal? Né? Eu acho que 8 horas por dia pode ser muito para o trabalho, por exemplo. Né? A gente poderia trabalhar 4 horas por dia. Eu acho que a gente tem que... A pauta da redução da jornada de trabalho é uma pauta importante. Né? Enfim, eu acho que são temas abertos à discussão. Né? A gente pode pensar um pouco nisso. Mas vocês vão ver em várias... Talvez vocês já tenham visto isso, eu não sei, mas senão vocês vão ver que essa divisão da jornada é uma divisão considerada ideal para a gente ter um equilíbrio entre trabalho e vida particular. Né? Na sua vida, você consegue distribuir essas horas, como se recomenda, em partes iguais de 8 horas? Né? Você percebe que o trabalho rouba ou invade um tempo que você deveria ter com a família, com amigos, com lazer, com descanso, com sono? Ou o contrário, será que a família, a vida pessoal, roubam, invadem, impedem um tempo que você teria que estar no trabalho para você cuidar de assuntos de família? Né? Como é que é isso? Né? Cada um vai pensando individualmente, que eu acho que é uma tarefa que a gente tem que fazer sempre mesmo, né? Nós que trabalhamos. Né? Quem que rouba mais o nosso tempo? Ou ocupa mais o nosso tempo? Ou exige mais da gente? Né? Acho que são questões que a gente tem que ir fazendo. E aí eu queria começar a avançar nessa discussão de uma forma um pouco mais crítica, que é mais a minha cara, né? De levar em conta 3 esferas ou 3 dimensões, digamos assim, para além do individual. Eu acho que muita literatura e muitas pessoas param no individual e não avançam para outras esferas. Então, tem o individual, tem as organizações e tem a sociedade. Né? Basicamente, é um tripé. Então, a gente não pode focar só em um, como se dependesse só da gente. Agora, na dimensão individual, cada pessoa tem a sua singularidade, sua história de vida, uma história familiar. Né? A gente tem nossos traumas, nossas neuroses, nossas escolhas, nossos desejos. Né? Acho que o Freud que dizia, quem tem mãe tem neurose, né? Quem tem família tem trauma. Então, é natural assim, da nossa constituição psíquica, da nossa história de vida, lidar com a nossa formação psíquica, as nossas singularidades, ou a nossa idiosincrasia. Né? Assim, cada um tem uma história de vida para lidar, inclusive, com a percepção do quanto que você vai se dedicar para o trabalho. Às vezes, uma pessoa workaholic, que trabalha demais, que só vive do trabalho, né? É uma pessoa que está, talvez, em desequilíbrio aí, psiquicamente. Né? Na psicanálise, você pode pensar a pulsão de vida, a pulsão de morte, se está equilibrado ou não. Que desejos que estão por trás, né, da minha dedicação extrapolada ao trabalho, né? Que desejos que estão por trás? Eu tenho desejo de reconhecimento que eu não estou tendo. Eu tenho desejo do quê, né? Tem compensação aí? Tem uma compensação? Minha vida privada não está legal, então eu compenso trabalhando demais? Né? Então, por isso que eu falo que essa dimensão individual ela não é simples, ela é super complexa. Né?
Quando a gente conhece um pouco de psicologia, de psicanálise, a gente vê que nós, como indivíduos, somos um poço de complexidade, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração. A saúde física e psíquica de cada sujeito ela é única, e ela pode ser determinante para a gente conseguir equilibrar o trabalho e a vida pessoal, né? A forma como cada um reage a determinado trabalho, a determinado grupo de trabalho, né? Também isso daí é muito individual mesmo, né? Eu que estudo bastante sofrimento do trabalhador, a gente vê nas pesquisas da sociologia do trabalho e da psicologia social do trabalho que se você tem 10 pessoas trabalhando para o mesmo chefe, algumas pessoas vão adoecer, vão dizer que o chefe é isso ou aquilo, e as outras pessoas não vão adoecer com o mesmo chefe. Você tem 5.000 trabalhadores numa mesma empresa, o mesmo modelo de gestão. Aí você tem 30% que vai adoecer, 70% que não vai adoecer. Então, isso é importante, que a gente não pode nem culpabilizar só o indivíduo, que seria uma culpabilização da vítima, e a gente não poderia também só culpabilizar a forma de gestão. É essa que é a dificuldade, né? Mas a maioria da literatura na área de recursos humanos é uma literatura que fica focada só no indivíduo. É só o indivíduo que tem que resolver todos os problemas da sua vida. E eu, como socióloga, trago a necessidade da gente pensar também as empresas, que eu estou chamando aqui de organizações, e a sociedade, que a gente pode pensar no Estado, na sociedade civil. Nós que trabalhamos numa instituição pública, a gente tem que pensar que a sociedade ali é o governo, né? O governo do Estado, por exemplo, né? Então, as organizações, a gente tem que pensar no modo como as empresas públicas e privadas fazem a gestão da nossa força de trabalho. Então, isso é importante também. Esse é um dos assuntos que eu estudo, que eu dou aula sobre isso. Como que os modelos de gestão de pessoas e de gestão do trabalho podem afetar a vida individual de cada trabalhador ou do conjunto de trabalhadores, né? Aí a gente tira o peso todo só sobre o indivíduo e a gente pensa nos modelos de gestão. Tem muita coisa que não é legal nos modelos de gestão. E aí, normalmente, se coloca muito a culpa só no trabalhador e não se pensa que precisa mudar a estrutura, às vezes hierárquica, as relações de poder, a forma de controle da força de trabalho, às vezes, pode ser exagerada, pode roubar a autonomia do trabalhador, etc. Então, tem muitas questões aí no modelo de gestão. As políticas de recursos humanos elas estão causando pressão, excesso de trabalho, cobranças exageradas, chega ao esgotamento, que é a síndrome de burnout para muita gente. A gente chega cansado em casa, a gente chega sem energia, às vezes a gente acorda já está cansado. Quanta gente acorda e fala, ai, que eu estou cansado, mais um dia. Vai dormir cansado, acorda cansado. Aí você vai encontrar na literatura do RH, por exemplo, que é uma literatura que eu problematizo bastante, principalmente as americanas, eles vão dizer assim, a culpa é do sujeito que não está se cuidando direito. Ah, é você que não está sabendo administrar a sua vida, né? Mas será que eu também não estou trabalhando num lugar que tem um modelo de gestão muito cruel, muito autoritário, que faz muita pressão, que faz muita cobrança? Como eu dou aula no curso de administração de empresas e o nosso curso é mais focado para a empresa privada, né? Eu converso muito com os alunos exemplos de empresas privadas, mas nas empresas públicas também a gente está assistindo ao mesmo processo, porque isso chama gerencialismo. As empresas públicas imitam o modo de gestão das empresas privadas, porque elas acham que empresa pública tem que ser administrada como se fosse uma empresa privada, o que tem lá os seus problemas, porque a empresa privada tem que gerar lucro, a empresa pública não. Mas aí eles fazem a gestão igual, isso se chama gerencialismo, quando a empresa pública vai lá, copia os modelos de gestão da empresa privada e faz todo mundo produzir. Aí é produtivismo, entrega, né? Que é toda uma pressão que gera esgotamento em boa parte das pessoas. Metas, né? Quando se coloca metas, a maior parte das empresas colocam as metas de forma equivocada, né? Não que a gente não precise de metas, mas será que a cobrança de metas está sendo justa, está sendo correta, não está sobrecarregando a saúde das pessoas, né? Então, tudo isso precisa ser pensado também quando a gente fala em equilíbrio trabalho e vida pessoal. E isso está ausente na literatura de recursos humanos. Tudo isso que eu estou falando daqui para frente está ausente. Essa é a minha crítica, né?
E a sociedade tem que ser pensada também, porque ela tem que possibilitar os direitos para além dos deveres, né? Os trabalhadores não tem que ser só dever, a gente tem que ter direitos também. Nós temos que o Estado que tem que nos dar proteção à nossa saúde por meio de leis, condições para a gente viver com dignidade dentro e fora do trabalho. Eu não posso vir aqui falar em equilíbrio trabalho e vida pessoal e parar só na dimensão individual, entende? Pelo menos eu não conseguiria fazer isso, parar só na dimensão do indivíduo. Fica até fácil eu vir aqui falar um monte de regrinhas para vocês, dar um monte de conselhos, entre aspas, e depois ir embora. E aí não é só isso a vida da gente, a gente não tem total controle sobre a nossa vida, né? A gente precisa de leis, a gente precisa de um Estado que pense na sociedade civil, a gente precisa de uma sociedade civil ativa, participativa, para a democracia funcionar, para a gente ter leis que nos protejam, para que a gente tenha salário digno, para que a gente tenha, inclusive, também um Estado fornecendo lazer de qualidade para a gente. Porque só quem tem dinheiro vai desfrutar de lazer de qualidade. E quem não tem? É o Estado que tem que dar. O Estado tem que ter cidades, planejamento urbano pensado para lazer. Cultura das pessoas, de graça. Né? De graça não, em troca dos nossos impostos, porque nós pagamos impostos e pagamos bastante. Então, o Estado tem que ter essa participação também, é um tripé. É o Estado, são as empresas e somos nós enquanto trabalhadores. É tudo junto. Essa confusão complexa mesmo, é tudo junto. E os governos têm que disponibilizar, então, ofertas em quantidade e qualidade de lazeres, cultura, descanso, ócio, para as pessoas também desfrutarem do tempo livre, não apenas fazendo consumo, ou não apenas deixando a pessoa em casa no domingo assistindo só. Agora não tem mais o Faustão, nem sei o que tem no domingo. Só assistindo o Silvio Santos, só assistindo o Faustão, ou só ficando nas redes sociais. A gente precisa ter oferta de cultura, de lazer com qualidade, para quem pode pagar e para quem não pode pagar também. Então, percebam que é tão complexo esse assunto que eu falei, nossa, como é que eu vou conseguir falar em 40 minutos tudo isso? Então, não vou conseguir. Estou dando só uma pincelada para vocês irem pensando, e depois a gente pode aprofundar algum desses temas que vocês acharem mais interessantes, se vocês quiserem, na hora do debate. Tá? E aí eu queria mostrar para você, por exemplo, o que a gente precisa saber para pensar numa vida saudável dentro e fora do trabalho. Um monte de coisa. Né? Sobrecarga de trabalho é o que mais prejudica a saúde mental. Então, pressão por resultado, sentimento de precisar estar sempre disponível o tempo inteiro. Né? Nós, seres humanos, nós precisamos de reconhecimento, nós precisamos entender que nós somos úteis, que o trabalho que a gente faz é importante, que ele vai ser reconhecido. Né? Nós também não temos que trabalhar até a exaustão. Se a gente está trabalhando até a exaustão, muito, muito, muito provavelmente, eu não sou responsável por isso, eu como indivíduo. Muito provavelmente. Tem o nosso traço psíquico também, que vai fazer com que eu trabalhe mais. Eu posso estar sublimando no trabalho um problema que eu tenho na minha vida que eu não quero enxergar, então eu vou lá e só trabalho, 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 trabalho. Isso é uma sublimação, é um processo psíquico que cada um tem que descobrir se tem ou se não tem. Mas, se não, fora isso, muito pouco provavelmente a pessoa chega à exaustão só porque ela quer ou só porque ela administrou errado a sua jornada e não conseguiu fazer 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas de... Muito provavelmente tem toda uma pressão. As organizações estão cada vez mais nos pressionando para trabalhar mais, para sermos mais produtivos, para entregarmos mais resultados num tempo mais curto e, de preferência, que a gente seja produtivo, mas sem custo para a empresa. De preferência, que a gente economize para a empresa. Né? A gente ainda tem que ter essa criatividade de ser econômico para a empresa. Então, enfim, a gente precisa pensar, quando a gente pensa em saúde mental, que eu sei que é um tema recorrente, né? A gente tem essas queixas todas enquanto trabalhadores, eu também tenho as minhas, né? Que a gente precisa pensar nos fatores para além da gente mesmo, sabe? Para além de eu responsabilizar só a mim mesmo. Senão a gente vive uma espiral do inferno. Né? Além de a gente ser a vítima, a gente é culpado. Então, é a culpabilização da vítima. É muito sofrimento, é uma sobrecarga emocional culpar a nós mesmos. Também tem isso. Né?
Então, eu acho que não. A gente está num período do capitalismo, que é o neoliberalismo, que tem toda uma pedagogia de nos fazer pensar apenas em nós como indivíduos, né? Numa pedagogia da individualização. As pessoas estão cada vez mais em si mesmadas, né? Olhando só para si mesmo, pensando só em si. Quando pensa em trabalho, pensa em carreira, só a minha carreira. As organizações têm esse discurso, públicas ou privadas. Tem esse discurso, né, de cada um construir sua própria carreira, de cada um com seu esforço. E aí a gente vai tendo um conjunto, que não é o tema da minha fala aqui, mas um conjunto de práticas nas organizações e na sociedade como um todo, que vai nos levando a tudo ficar só na gente mesmo. É um peso enorme para o indivíduo, né? É tudo eu, né? Tudo eu que tenho que fazer, tem que ser produtivo, tem que ter lazer de qualidade, tem que cuidar bem dos meus filhos, tem que cuidar bem do meu marido, da minha mãe, do meu pai, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê, tem que cuidar bem disso, cuidar daquilo, trabalhar direitinho, produzir direitinho. É muita pressão. E tudo depende só de mim. Aí vai você que tem que cuidar da sua carreira de sucesso. Se você não tem sucesso, a culpa é sua, né? Aí vem todo um discurso da meritocracia também, que é um pouco problemático nesse sentido, né? Então, trabalhar demais está literalmente nos matando, né? Em 2016 foi feita uma pesquisa em que 9% da população do mundo todo, que é, olha, quase 500 milhões de pessoas, trabalhava jornadas de 55 horas por semana, né? É muito. É muito. O impacto na saúde é muito grande, né? Tem quase 400 mil mortes causadas por derrames e infarto que poderiam ser atribuídas a uma exposição a jornadas de trabalho muito longas. E tem uma exaustão, que é o burnout, ou a síndrome do esgotamento profissional, que afeta tanto a nossa saúde física quanto a nossa saúde mental. E, no Brasil, estima-se que cerca de 30% dos trabalhadores sofrem de burnout, de esgotamento, de excesso de trabalho, né? Agora, será que a gente vai resolver isso só com a redução da jornada de trabalho? Não sei. Talvez não seja só isso que precisa mudar. Mas a redução da jornada de trabalho eu acho que é uma pauta interessante. Então, o esgotamento, a exaustão, o estresse, o cansaço, todos esses que são sintomas do burnout, né, já tem alguns sindicatos, eu peguei aqui do Sindicato dos Bancários, eles estão com o slogan menos metas e mais saúde, porque o setor de bancários, por exemplo, é um dos setores que sofre muito com as metas exageradas, abusivas, política de metas muito abusivas, né, que estão levando a assédio moral no trabalho, esgotamento, etc. Então, os bancários protestam, né, esta matéria de 10 de abril, por menos metas e mais saúde. Com metas abusivas, adoecimento entre os bancários vira epidemia, né? Os bancários também, infelizmente, estão lá na frente em relação a queixas por assédio moral no trabalho, também, além de outras empresas privadas. Tem muitos problemas nos modelos de gestão que precisam ser repensados. Não é só focar no indivíduo. Às vezes, nós mesmos caímos na armadilha de focar só no indivíduo, né? Então, não, a gente precisa pensar nos modelos de gestão também. O que esses modelos de gestão estão fazendo com a gente como indivíduos, como trabalhadores? Por que esses modelos estão fazendo isso? A quem interessa um modelo de gestão que leva o sujeito que trabalha ao esgotamento físico e mental, à depressão, ao suicídio? A quem interessa um sistema assim, né? Então, o assédio moral. Funcionários do Santander dizem que cometiam irregularidades para cumprir metas. Então, os bancos são muito processados por assédio moral, né? As metas quase impossíveis, que sempre são aumentadas, né? Questionar a sua produtividade, receber críticas em público, né? Fazer um ranqueamento, por exemplo, ranquear os melhores, ranquear quem bateu meta. Tudo isso é assédio moral no trabalho, né? Ameaçar de demissão, retirada de comissões, tudo isso é considerado assédio moral, né? Tem outras coisas também, mas a minha fala aqui não é sobre assédio moral hoje. Outro dia a gente conversa sobre isso. E as causas, então, de alguns transtornos mentais relacionados ao trabalho é perseguição de chefia, assédio moral, atividades estressantes, jornadas exaustivas, eventos traumáticos, metas abusivas, discriminação, etc, etc, etc. Então, os modelos de gestão precisam ser repensados. A maioria das causas que nos levam ao esgotamento, ao assédio, que levam, às vezes, chefias ou não chefias também, que tem assédio moral horizontal, tem assédio moral vertical, muitas vezes não depende só de mim. Eu preciso de um modelo de gestão diferente, né?
Tem casos, por exemplo, teve um caso aqui num banco, aqui em Ribeirão, não me lembro que ano foi, que dois bancários não bateram a meta e o gerente trancou eles a chave e foi embora, e deixou eles trancados até eles baterem a meta, eles teriam que dormir no banco. E aí esse gerente que cometeu assédio moral e físico, né, um atentado, até um cárcere privado de trabalhadores do banco, ele não foi punido pelo banco, ele foi transferido de agência. Então, tem isso também, né? Tem modelos de gestão ruins, tem gestores, às vezes, que são abusivos, né? Que são perversos, e não são punidos pela organização. São transferidos, ou abafa o caso, depois a gente vê. Né? Então, isso também gera um problema complicado. Né? Então, a gente precisa pensar esses modelos de gestão. E eu estou fazendo aqui, escolhi dentre muitas pautas, a pauta da redução da jornada de trabalho, para a gente também voltar no tema do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Né? Eu estudo redução de jornada de trabalho há muitos anos, desde que eu comecei lá no mestrado a estudar a questão do tempo livre e do trabalho. É uma reivindicação da maioria dos trabalhadores no mundo todo e pouco se avança. Pouco se avança. Né? Eu não vou poder aprofundar esse tema também, porque seria um outro tema para a gente falar, ele é complexo, a redução da jornada de trabalho, porque existe a reivindicação de reduzir jornada sem reduzir salário, que seria o ideal, e redução da jornada com redução de salário, que não seria o ideal. Né? Então, essa discussão assim, não vai dar para a gente aprofundar aqui. O meu colega Sadid Alros, que é professor de Sociologia do Trabalho lá na UNB, acabou de lançar esse livro com alguns colegas, O Futuro e a Redução da Jornada de Trabalho. Eu acho que ele está disponível para você baixar na internet. O Congresso do Chile acabou de aprovar a redução de jornada de trabalho para 40 horas. Né? É o único país da América do Sul que tem o Congresso aprovando redução para 40 horas. O Equador conseguiu também, me parece que o Equador e o Chile são os únicos dois países da nossa região aqui, né? Nós que somos latino-americanos, são os únicos dois países que conseguiram ir para 40 horas só, hein? Quer dizer, é muito 40 horas por semana. A reivindicação... Existem estudos mostrando que a gente pode chegar a jornadas semanais de 30 horas e todo mundo vai ficar bem. A empresa vai ficar bem, os trabalhadores vão ficar bem. Então, existe já uma discussão sobre chegar a 30 horas semanais. Né? Então, essa é uma discussão, né, gente? Olha, esse Sindicato dos Trabalhadores de Pesquisa, Ciência e Tecnologia de São Paulo estão dizendo aí que 2023 é o ano que tem que pautar aí a luta pela redução da jornada de trabalho. Eu apoio essa luta. A gente pode conversar melhor sobre isso. Acho que eu perdi aqui, não. Perdi meu... E o Victor Pagani, que é supervisor do DIEESE, o DIEESE é uma fonte muito importante se vocês quiserem pegar dados sobre o mundo do trabalho, é um departamento de pesquisas estatísticas e econômicas que fornece bastante dado interessante. A semana de 4 dias, por exemplo, é uma redução da jornada de trabalho, que é uma reivindicação histórica do movimento sindical. Né? Acho que também tem isso, trabalhar 4 dias ou trabalhar menos horas por dia, etc. Mas sem redução da jornada de trabalho, isso que teria que ser possível. Né? E essa não é só uma medida para equilibrar trabalho e vida privada, como também é uma medida para reduzir desemprego. Né? Quando você reduz jornada de trabalho, você também distribui empregos para mais pessoas que não estão tendo oportunidade de trabalhar. Né? Essa também é uma outra reivindicação histórica, atrelada a isso. Né? E essa ideia de controle o tempo e domine a vida, eu peguei isso daí de um coach qualquer, né? Controle o seu tempo, domine a sua vida, né? E aí quando a gente pensa em redução de jornada de trabalho, a gente está mexendo justamente com isso. Nós não temos o controle total sobre a nossa vida, porque não somos nós que controlamos a jornada de trabalho, né? Não somos nós que controlamos aquelas 8 horas de sono, ou 8 horas de trabalho, ou 8 horas de descanso. Pelo menos a maioria de nós não. Talvez algumas pessoas consigam fazer essa administração independente de onde trabalha, independente de que meta que tem que bater, etc. Né? As políticas de metas, realmente, elas chegaram para destruir os trabalhadores, na maioria das vezes. Elas não deveriam ser assim,
Porque colocar meta para o trabalho, colocar meta para as nossas atividades é uma coisa boa. O problema é o abuso das metas, o descontrole das metas, as metas inúteis, que você não vê sentido em bater aquela meta, né? Ou colocar meta em atividades que não deveriam ter metas, como polícia militar, por exemplo. Polícia militar tem que bater meta de multa. Não é para a polícia militar bater meta de multa, porque daí você está numa moto e você recebe a multa de que você estava sem cinto de segurança. E você recorre e você não ganha. Mesmo que você estava na moto, e aí você recebe uma multa que estava sem cinto de segurança. Isso é um caso real. E por aí afora. Né? Porque o cara tem que bater meta. Entende? A gente pode conversar depois também sobre o tal do relógio do ponto. É um outro problema bem complicado também em relação a isso. Quem controla o meu tempo? Como que ele é controlado? Por que ele é controlado? E como isso vai afetar no meu equilíbrio trabalho e vida, que é o tema da minha fala, que eu fiquei encarregada de falar aqui, né? Então, são assuntos polêmicos que estão ligados a isso, né? O que nós precisamos saber, então, para pensar numa vida saudável dentro e fora do trabalho? Porque eu não posso pensar na vida saudável só fora do trabalho. Eu vou me matar 8 horas por dia, mas as outras horas do meu dia, eu vou descansar, vou recuperar minhas energias, eu vou ser feliz. Mas naquelas 8 horas eu estou na prisão, eu estou no sacrifício, né? Vou para o sacrifício, né? Então, não é bem assim que a gente imagina que deveria ser uma jornada ideal, né? O meu tempo pertence a quem? Eu tenho autonomia e controle sobre o uso do meu tempo? Acho que são perguntas que a gente tem que se fazendo, né? O que eu aprendi na minha vida toda sobre o tempo, desde que eu sou criança? Gasta o tempo? Desfruta do tempo? Economiza tempo? Tempo é dinheiro? O que a gente aprende desde que a gente é pequenininho em relação ao tempo? Essa é uma discussão super interessante, super legal. Né? Como eu hierarquizo os meus tempos? Como é que eu aprendi desde criança, depois na escola, depois no mundo do trabalho, que tempo da minha vida é mais importante que o outro? E por quê? Né? Por que a gente aprende a fazer esses usos do tempo na nossa vida? O que eu estabeleço como valores importantes para a minha vida? Qual parte disso está atribuída ao trabalho? O que tem sentido em minha vida? Quais são os meus desejos? De onde eles vêm? Aqui eu estou fazendo perguntas individuais. Eu estou na dimensão do indivíduo, perguntas que nós mesmos podemos fazer sobre nós mesmos, e nessas respostas a gente pensa como que eu aprendi? Vem da sociedade. Da onde vem meu desejo? Vem da sociedade. Né? Como é que foi o meu processo de socialização, na verdade, né? A gente é socializado desde que nasce, pelas instituições, família, escola, organização em que eu vou trabalhar. É tudo processo de socialização, né? Estou sendo socializada, estou aprendendo a viver em sociedade, né? Então, essas perguntas a gente precisa fazer também. Quais são os meus desejos? Essa pergunta eu posso fazer tanto para o trabalhador quanto para a gente como consumidor, que é o meu outro tema de estudo, consumo, consumismo, né? Desejo de consumir sem parar, né? Muitas pessoas são endividadas, não porque elas não sabem administrar o dinheiro delas. Vamos ver, vocês vão ter um palestrante, acho que amanhã ou quinta. Não sei o que ele vai dizer, mas não é porque a gente não sabe só, porque a gente não sabe administrar, é porque a gente tem desejos, e esses desejos são manipulados pela sociedade. E, às vezes, eles são tão bem manipulados que é mais forte do que nós. É mais forte do que a minha capacidade de não sucumbir ao desejo de ter um carro novo, de ter um celular novo, de ter, etc., de ter uma roupa nova, de estar na moda. É mais forte. As empresas têm estruturas bilionárias de marketing, de publicidade, para mexer com os nossos desejos. Aí depois você fala assim, você é culpado por estar endividado, você é culpado por estar endividado. Não é só a gente, não. Também, mas não é só a gente. E no trabalho é a mesma coisa. Não é só a gente. Tem uma instituição, tem uma sociedade, né? Então, o tema precisa se abrir um pouco, essa é a minha proposta. Então, a gente precisa pensar nessa identificação também com o trabalho e na questão da subjetividade, que é o último tópico que eu vou tratar aqui na minha exposição, porque é muita coisa para falar, né? Eu sou o meu trabalho, que sentimentos eu tenho pela empresa onde eu trabalho? Orgulho, honra,
sentimento de amor e ódio. Quero ir, mas não quero. Gosto, mas não gosto. Sinto alegria, mas também sinto sofrimento, essas ambivalências. O que um rompimento com este trabalho e esta empresa me causaria, por exemplo? Também estou no nível do indivíduo, da gente pensar individualmente aqui. Se amanhã eu fosse demitido, o que me causaria? Se amanhã eu tenho que aposentar, vou parar de trabalhar, o que isso me causaria, né? Que sentimentos a empresa onde eu trabalho tem por mim? Esse é um outro assunto importante que eu trabalho bastante com os meus alunos. Os alunos que vão ser gestores, eles aprendem a ter sentimentos, né, pela empresa. Mas a empresa tem sentimentos por mim? Não, não tem. Empresas não têm sentimentos, públicas, privadas. Não, empresas não são feitas para sentirem amor por nós, carinho por nós. Pessoas, sim, gestores podem fazer, mas as empresas não. Então, o amor que eu tenho pela USP, a USP não me retribui em forma de amor. Não existe isso. Mas a gente tem toda uma formação de achar que, se eu vestir a camisa, a empresa vai ser minha família, né? Tem toda uma narrativa discursiva construída também para isso, né? E aí, às vezes, a gente vai sendo seduzido pelo canto da sereia, né? A gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Aí a cooptação do tempo livre, então, né, que é um dos assuntos que eu estudei também. Precisamos de alguém que realmente vista a camisa da empresa. Eu visto, maravilha, toma que é tua. Eu trampo no domingo a camisa da empresa, né? Então, vestir a camisa da empresa é você ter o seu tempo livre cooptado, roubado, né? Mas a gente constrói a nossa subjetividade a partir de um processo de identificação com a empresa também. Aqui eu estaria aprofundando um pouco mais a nossa discussão, amadurecendo um pouco mais, se eu for falar de identificação e subjetividade com a empresa. Porque a gente vai aprendendo a identificar, identificação no sentido psicanalítico. Você fica tão identificado com a figura da mãe, com a figura do pai, com a figura de uma autoridade qualquer, né? Qualquer autoridade que a gente precisa atribuir um poder maior a essa autoridade, a gente fica tão identificado que a nossa subjetividade passa a se misturar com aquela pessoa ou com aquela instituição. E a empresa faz isso com a gente. As empresas acabam criando vários mecanismos, algumas mais, outras menos, né, de que vai levando a gente a uma identificação com a empresa, né? Então, às vezes, a gente precisa pensar se esse processo está acontecendo de forma consciente, se eu estou permitindo, se eu quero, se eu não quero. O que eu preciso fazer para me proteger dessa identificação da minha subjetividade com a empresa onde eu trabalho? O que isso significa? Porque isso vai levar ao fato da gente trabalhar mais do que deve, ou mais do que a gente ganha no salário para trabalhar, ou mais do que o necessário para eu manter a minha vida e a minha produção em ordem, sabe? A gente precisa fazer essas perguntas também. E, às vezes, você está não tendo tempo para o seu lazer, para o seu descanso, e algumas reflexões críticas para a gente ir ficando no final aqui, né? As organizações estão aperfeiçoando desde os anos 70, 80, quando começou o modo chamado toyotismo, né, inventado pela Toyota, formas de controle e de sequestro da nossa subjetividade, né? Que nós, perversamente, em algumas empresas, somos chamados de colaboradores. É um outro termo que eu não uso e que eu falo para os meus alunos não usarem, porque é perverso. É perverso, é maldoso chamar trabalhador de colaborador. Não é, nós não somos colaboradores, nós somos trabalhadores. Nós vendemos nossa força de trabalho em troca de um salário. Se eu quiser colaborar em algum projeto, eu faço isso voluntariamente, colaboro num projeto, numa ONG, num projeto, numa igreja, onde que eu quiser colaborar. Mas no trabalho, não. Embora a origem da palavra seja colabora, que vem do latim laborar, embora a origem da palavra seja trabalhar junto, não é esse sentido que a empresa usa o termo colaborador. Ela usa de forma perversa para cooptar a nossa subjetividade, fazer a gente se sentir que parte de uma família, de um projeto comum e tudo isso, né? E aí ela usa discursos sedutores, pensar como dono, ter brilho nos olhos, entregar mais e melhor, vestir a camisa, ser resiliente, ter propósito. Brilho nos olhos é uma coisa bonitinha. Quem trabalha com vendas, as empresas que vão treinando o vendedor, eles falam para o vendedor: brilho nos olhos para você vender o produto, para você, né? E esse brilho nos olhos é muito interessante. E manipulam os nossos desejos em prol dos ganhos de produtividade e resultados das empresas. Todo mundo quer se sentir parte do clube dos raros. Todo mundo quer se sentir
importante, reconhecido. Todo mundo quer progredir no trabalho, ser valorizado, né? E aí esse nosso desejo é manipulado pelas empresas de diversas formas. E uma das coisas que eu estudo e da disciplina que eu dou é provocar nos alunos a reflexão sobre isso. Eu provoco. Imagina como que eles não ficam bravos comigo. Eles ficam, mas depois eles gostam. Depois eles percebem, nossa, professora, no meu estágio eu também estou percebendo isso. Nossa, no meu estágio estou percebendo isso. Né? Então, a gente precisa só pensar um pouco o que isso significa. Né? Eu não gosto de soluções simples e nem de soluções individuais, mas eu gostei dessa menina que postou assim: é preciso construir uma ética pessoal que reconheça o valor de momentos de ócio, de silêncio e de descanso. Você não é apenas o que você produz. Porque está focando só eu que tenho que decidir. Né? Então, eu não gosto muito dessa vertente, mas ela é importante também. Né? Ela é uma das 3 dimensões: indivíduo, organização, sociedade. Né? Se a gente pensar, eu não sou só o que eu produzo, eu protejo a minha subjetividade de ser cooptada pela empresa. É nesse sentido que eu acho. Né? Mas a empresa ela é forte, as organizações são fortes nos seus modelos de gestão, elas são muito bem feitas para que a gente se dedique ao máximo para o trabalho. Né? Então, a gente precisa um pouco pensar o que significa essa dedicação exagerada ao trabalho. Né? Nas empresas privadas, tem estágios que os meus alunos contam que eles já começam a trabalhar no estágio e os caras já falam assim no processo seletivo: você tem que vir aqui nessa empresa e estar disponível de domingo a domingo para a gente. O cara é estagiário, tem que fazer 6 horas por dia, trabalha 12, com orgulho, com brilho nos olhos. Né? Com orgulho, porque a empresa precisa dele de domingo a domingo. Então, o cara tem orgulho. Ainda mais quando ele é jovenzinho, tem 18, 19 anos, ele acredita. Né? A empresa não vai viver sem mim, ele acredita nisso. Né? E a empresa faz de tudo para ele acreditar. Né? E só para ir terminando também, eu queria dar o exemplo do Canadá. O Canadá é o país mais avançado em políticas de conciliação entre trabalho e vida pessoal. Eles têm na legislação. Aqui eu peguei um contrato, um anúncio de emprego. Então, um anúncio de emprego, de vaga de emprego na Prefeitura de Montreal, e uma das vantagens, olha, as vantagens do nosso emprego: conciliação, trabalho, vida pessoal. Como eu fiz um pós-doutorado em Montreal, fiquei 1 ano lá, eu tive a oportunidade de conhecer bastante essa política de conciliação, trabalho e vida pessoal, achei bem interessante. Gostei bastante também. Eu trabalhava na universidade lá, na Universidade de Montreal, e aí um dia eu cheguei e precisava da secretária do departamento, ela não estava lá. Aí eu perguntei para o colega: cadê a fulana? A fulana está em projeto de pré-aposentadoria. Eu falei: opa, o que é isso? Aí o Canadá tem assim: o governo faz uma parceria com as empresas, faz um acordo entre sindicato, governo e empresa, para o trabalhador que aderir ao projeto de pré-aposentadoria, durante 1 ou 2 anos, ele vai saindo do trabalho devagarinho. Olha que legal, para ele ir se acostumando a uma vida sem aquele trabalho. Então, aquela secretária estava não sei qual etapa ela estava, mas você começa saindo 1 vez por mês, você não vai trabalhar. Depois, 2 vezes por mês, você não vai trabalhar. Depois, 3 vezes por mês, você não vai trabalhar. Até que chega um dia que você nunca mais vai trabalhar e você aposentou. Eu achei fantástico. Assim, o Canadá e a região do Quebec, Montreal, é muito avançada nisso. Eu participei de seminários, de congressos, e eles são muito avançados nisso. Né? Do trabalhador ter a oportunidade de aprender a vida sem aquele trabalho. Né? Esse projeto de pré-aposentadoria achei super legal, a gente poderia ter isso no Brasil. Né? Você ia aposentando aos poucos. E o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal também eles valorizam bastante. Eles têm muita produção e estudos sobre isso. As leis também, né? Quando eles vão votar leis para o trabalho, eles já incluem o equilíbrio trabalho e vida. É claro que a gente teria que conhecer aqui o que eles chamam. Né? Eu coloquei aqui, acho que um outro exemplo, olha, que eu peguei também, no Centro Canadense de Saúde Ocupacional e Segurança. Você entra na página deles ali, você pode achar em inglês ou em francês, tem ali, ó, o que significa work-life balance, o que significa equilíbrio trabalho e vida. É um tema constante que o Canadá discute quando vai falar de trabalho e de trabalhador. Saúde do trabalhador, equilíbrio trabalho e vida. Né? Nós estamos um pouquinho atrasadinhos, né, sobre isso.
E aqui eu achei no Instituto de Pesquisa de Saúde Pública do Quebec, conciliação, trabalho e vida pessoal. Eles têm o tempo inteiro no serviço público das prefeituras do estado do Quebec, é pauta contínua. Tá? É pauta contínua. Já tá tomado como certo que o empregador tem que garantir para o empregado a conciliação, trabalho e vida. E aí, claro que tem várias medidas, eu não quis explorar aqui, porque não dá tempo. Tem várias medidas, por exemplo, se você é mãe, tem que amamentar, a empresa te deixa sair e amamentar. Se você tem filho, a empresa tem que deixar você não ir trabalhar para isso. Entendeu? Se você cuida de um pai, de alguém doente, a empresa tem que deixar. A empresa não coloca obstáculos para você cuidar dos desafios que a nossa vida cotidiana nos coloca, a nossa vida familiar, né? Isso é a primeira coisa que se coloca no Canadá. A empresa não pode, de forma nenhuma, te constranger a não cuidar dos problemas da sua vida pessoal. É isso, eles começam com isso lá. Então, eu falei, não sei se eu respeitei o tempo, se eu passei meu tempo, desculpa, eu tentei falar em 40, 45 minutos, não sei se eu passei. Mas eu queria agradecer. Enfim, eu acho que nós já chegamos no limite do tempo. Eu agradeço a atenção de vocês, a paciência de me escutar. Falei pouquinha coisa, porque o assunto é vasto, é polêmico, daria para a gente ficar aqui conversando de vários pontos, né? Mas agradeço muito a presença de vocês. Me desculpa qualquer coisa se eu passei do limite do tempo. Enfim, agradeço também as contribuições. Obrigada mais uma vez, Regina e Emerson, pelo convite. Obrigada, gente. Muito obrigada, professora Valquíria, por sua valiosa contribuição nesta tarde.